Os Cavaleiros Sagrados, defensores do reino, possuíam grandes poderes mágicos e eram temidos e reverenciados. Mas entre eles, havia aqueles que traíram o reino e se tornaram inimigos dos Cavaleiros. Esses Cavaleiros eram conhecidos como 7 Pecados Capitais. Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar sobre Pecadores e como ele pode se tornar, para mim, o melhor filme deste ano. A gente ficou muito tempo fora, mas a gente voltou. São gêmeos, é? Não, primos. Eu infelizmente tô achando esse ano um pouco fraco, por enquanto tiveram apenas 2 filmes de 2025 que eu gostei bastante, que foi Mickey 17 e Novo Kane, que a propósito tem review de Novo Kane aqui no canal caso você queira ver. Mas não teve nenhum filme que fosse incrível, que me fizesse entrar na tela do cinema de tão imerso que eu estava na história, mas felizmente isso mudou quando eu fui assistir o filme Pecadores. Só lembrando, teve outros filmes sim que eu amei ver no cinema, só que esses filmes, como por exemplo Nosferatu e Better Man, eles vieram em 2025 aqui pro Brasil, mas oficialmente eles são de 2024, só que eles acabaram chegando no final do ano e às vezes a distribuição aqui pro Brasil é bem ruinzinha, principalmente quando são filmes de Oscar. Aí acabou chegando um pouco atrasado, por isso eu não tô contando como de 2025, mesmo que eu tenha visto no cinema em 2025. Só deixando claro que não foi só esses dois, tá? Mas filmes oficialmente de 2025, infelizmente só foi Mickey 17 e Novo Kane. 2 irmãos gêmeos que já viveram de tudo, 2 soldados. Eles decidem voltar à sua cidade natal para reconstruir suas vidas e fugir daquele passado violento e conturbado que eles tiveram. Eles decidem abrir um bar para tocar blues e chamar seu primo, Pastorzinho, que tem esse apelido que vem de seu pai, que é pastor. E ele sempre diz que o violão pode trazer o mal pro menino. E com o objetivo de fazer esse bar acontecer, os 3 vão à cidade, mas vampiros estão à espreita, prestes a tentar destruir o sonho deles e matar todos que estarão naquele local naquela noite. Mas que também pode rasgar o véu entre a vida e a morte. Pecadores, ele acaba sendo muito original. Pense em uma salada, aí nessa salada você quer jogar um monte de coisa nela, e no final esse tanto de coisa que você joga acaba ficando muito gostoso e tudo orna perfeitamente, que é o tom desse filme aqui, tudo orna muito bem. É assim que eu descrevo a junção de gêneros em Pecadores. Esse filme junta musical com terror, algo que é muito difícil de se fazer, e fica muito bom. Além de elementos como comédia, história, época, drama, uma mistura de gêneros que orna tudo muito bem com o filme. E sim, eu falei musical, mas calma que não é esse tipo de musical que eu tô falando. Eu achei importante deixar bem claro que eu não sou o maior fã de musicais. Acho que os poucos musicais que eu gostei, eu consigo até contar no dedo. Tipo, a maioria foram filmes da Disney, que na sua era de ouro sabiam fazer muito bem isso, mas é uma animação, então eu acho que fica até mais fácil de fazer isso. Mas filmes em live action, os poucos que eu lembro de ter gostado foi La La Land, que inclusive é um dos meus filmes favoritos, Wicked e alguns outros filmes sobre cantores, mas eu acho que esses aí não entram como musicais exatamente. Mas em resumo, eu não gosto muito de musicais, mas Pecadores consegue trazer isso de uma maneira tão incrível que me fez ficar todo arrepiado no cinema. E eu amei as cenas, mas não é aquelas cenas de musicais que todo mundo começa a cantar do nada. Aqui tem sentido, afinal tudo gira em torno do blues. Lembra que eu falei que esse filme não é sobre vampiros? Porque ele é sobre o blues. Tudo gira em torno da música e faz total sentido essa pegada puxada pro musical que o filme tem. E olha que decisão incrível, porque eles conseguiram gerar uma cena espetacular. Bom, talvez seja um pouco de exagero da minha parte, ou eu realmente vi poucos filmes musicais, mas Pecadores me entregou um prato cheio, com a única cena musical que tem no meio do filme, uma cena extremamente importante pra história, mas também espetacular de se assistir. Eu amei tanto essa cena que só por causa dela já teria valido o meu ingresso, que sem entrar em spoilers, é um momento que o pastorzinho finalmente vai cantar no bar, e isso gera uma cena linda, tanto em questão de som, afinal a voz do menino é espetacular, mas também com os efeitos sonoros, e também uma cena linda de se assistir, com uma direção incrível do Ryan Coogler, que traz um movimento de câmera espetacular, junto com uma cena extremamente foda, e que todos esses pontos juntos se tornam uma cena tão memorável e tão especial pra mim. Mas é claro que todo esse poder que a cena trouxe pra mim teve grande parte da ajuda o próprio cinema. E aí que eu entro em outro ponto. Pecadores é um filme de cinema. Eu acho que eu não teria a mesma experiência vendo em casa. Esse filme é totalmente pra ver no cinema. Você simplesmente fica hipnotizado com o filme. Eu nem sequer reparei que o filme tinha quase 2h30, de tão rápido que ele passou pra mim. Além do som do cinema e todo o ambiente, o que torna tudo ainda melhor, afinal a grande parte do seu charme é a trilha sonora. E na cena
cenas lindas que o filme traz. Bom, os vampiros eles são os principais vilões, eles vão em busca de matar todo mundo, e em grande parte do tempo os vampiros são o foco principal da trama. Mas eu queria dizer que esse filme não é sobre eles. Os vampiros são mais um elemento simbólico sobre uma outra organização racista bem famosa, que inclusive eu falei deles no meu vídeo sobre Superman. Se tiver interesse depois, passa lá pra ver. Bom, como eu havia dito, os vampiros são sim os grandes vilões, mas o filme em si não quer contar sobre eles, o que pra mim é um saldo extremamente positivo. Afinal, até com os vampiros eles tiveram um cuidado especial. Em uma época extremamente racista e a trama é sobre um bar de blues, e aparece vampiros que a propósito são brancos, isso querendo ou não faz a gente pensar quem são os verdadeiros monstros, principalmente naquela época, o que acaba sendo uma crítica muito boa e inteligente, principalmente vindo de um filme que a princípio é sobre vampiros, mas no final é um filme que fala sobre racismo, sobre a Ku Klux Klan naquela época e como era viver naquela época sendo uma pessoa negra, e como o blues tinha esse poder extravagante de tornar todas as pessoas livres e se sentirem bem. E de novo, eu vou repetir, por mais que eu diga que esse filme não é sobre os vampiros, é claro que eles são um destaque. Inclusive eu amei o jeito que eles foram tratados. No início do ano teve um ponto que eu gostei muito de Nosferatu. Eu tava cansado desses vampiros, de séries ou filmes para adolescentes que não causam nenhum medo. Eu fiquei extremamente feliz quando Nosferatu trouxe de volta essa figura extremamente brutal do vampiro. E aqui em Pecadores, eles trazem conceitos que já tinham até sido esquecidos, como o principal deles, que é ter que convidar o vampiro para entrar dentro da sua casa. E outras coisas que já não tinham sido tão esquecidas, mas geralmente eles evitam, como o alho que afasta os vampiros e a estaca no coração que mata eles. Em resumo, eles trazem aquele vampiro clássico de volta, mas é claro, com um toque original de Pecadores. Um pouco de musical que inclusive é muito foda na parte musical que tem dos vampiros, como se fosse uma seita, e ainda com essa metáfora da Ku Klux Klan, trazendo um vampiro bem criativo, mesmo com esses conceitos que já são bem velhos sobre ele, e que foram até esquecidos por muitas pessoas. Bom, caso esteja gostando do vídeo, se inscreva e deixa o like, e caso apareça o botão de hype ao dar like no meu vídeo, eu peço que por favor hype o meu vídeo, que isso vai me ajudar demais. Muito obrigado, e agora eu volto pro vídeo. O momento que eu tive quando eu fui ver o filme é sobre os personagens, afinal Michael B. Jordan interpreta 2 gêmeos, e só por isso já é um desafio bem grande, mas a situação fica ainda mais complicada quando se tem mais personagens, afinal teriam que ter um esforço para que esses personagens não fossem ficar na sombra do Michael B. Jordan, e felizmente eles conseguiram. Nenhum ator fica atrás da sombra do Michael, que inclusive tá ótimo em seu papel duplo, e me deixa muito feliz ver que todos os personagens são interessantes e a gente se importa com eles, porque o filme faz a gente se importar com eles, e isso é um ponto extremamente positivo. Eu queria fazer uma pequena menção à parte técnica também, afinal, como eu vim elogiando, a direção desse filme tá espetacular. Pecadores se tornou inclusive o meu filme favorito do diretor Ryan Coogler, que trouxe Creed e Pantera Negra, 2 filmes muito bons. Eu senti que esse filme acontece de uma forma mais lenta. Eu vou pegar um exemplo pouco extremo, que é Midsommar. Eu falo extremo porque Pecadores também não é tão lento assim, mas só pra vocês terem uma ideia da lentidão. Mas assim como Midsommar, Pecadores precisa dessa demora. O foco desse filme é a história e o blues. Ele quer fazer você gostar dos personagens e você se apaixonar pela música. E foi importante demais ele ter essa pegada um pouco mais devagar. E como eu já disse, eu nem percebi essa demora. Afinal, eu fiquei hipnotizado no cinema e nem vi a hora passando. Além da direção de arte que não tem medo nenhum de mostrar essa parte grotesca dos vampiros, com baba, sangue, garras, mas eles conseguem misturar esse grotesco com planos muito bonitos, e acaba combinando bastante com a estética do filme e traz um toque muito original pra ele. E lógico, como não falar da trilha sonora, que é um espetáculo, afinal o filme é sobre o blues, nada melhor do que seu ponto mais forte ser exatamente a trilha sonora. Por fim, outro ponto que eu queria trazer é o roteiro, em que ele acaba dando uma estendida maior na história lá pro final. Isso pode acabar sendo ruim para algumas pessoas, mas mesmo essas estendidas que eles dão no filme, acaba sendo algo que faz sentido pra história. Afinal, eles querem terminar o filme com um roteiro fechadinho e fechar todas as portas que eles abriram, não deixando nenhuma ponta solta, o que é um saldo bem positivo pra mim e que inclusive gera cenas bem fodas, tanto de ação quanto de uma conversa bem pro final do filme que eu gostei muito, trazendo essa sensação de não ter mais nada pra contar. Afinal, tudo foi bem amarradinho e terminando o filme sem nenhuma dúvida. Eu não acredito em magia, fantasmas ou demônios. Só no poder. Minha conclusão de tudo isso: esse filme é muito corajoso e tem muita identidade, o que torna ele muito único e com sua própria marca, trazendo figuras monstruosas como uma forma de crítica muito bem feita e uma trama que gira em torno de música, mesmo sendo um filme de terror, trazendo uma mistura de comédia, musical, terror que é muito boa e acaba se tornando um destaque entre todos os outros filmes de 2025 que foram lançados até agora. E por conta disso tudo, Pecadores por enquanto é o melhor filme de 2025 lançado até agora pra mim, e o que logicamente dá o selo
Hollywood vale a pena pra ele, principalmente pra se ver no cinema. Vale super a pena ter essa experiência grandiosa no telão de cinema. Bom, vocês já viram Pecadores? Se sim, me conte tudo o que você achou nos comentários. Eu vou adorar responder todos vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e tchau!